Verusca, já que a bola da vez está com você, eu vou passar para você mesmo. Se você pudesse definir um momento monstro do Borel, do seminário, qual seria? Monstro no Borel? Acho que monstro no Borel, acho que eu ressaltaria o projeto de esporte, que é luta pelo esporte, que no Borel tem uma questão de ser, a gente tem jovens do Borel e jovens do Casa Branca, e que essas comunidades até então eram comunidades que entravam em conflito. Então, o que a galera do Borel está querendo fazer, do luta pelo esporte? Eles querem fazer uma ação, que é, na verdade, uma quadra, que fique no campo neutro entre as duas comunidades e que possam abordar jovens tanto de um quanto do outro. Que eles viram que é possível, como a agência foi possível juntar jovens das duas comunidades, eles começaram a perceber que é possível o projeto deles também agregar as duas comunidades. Então acho que foi um momento monstro que a plateia aplaudiu, que gerou uma emoção. Foi quando o Jonas, que é um dos integrantes do grupo, ele falou assim, não, porque a parada agora é todo mundo junto, não tem mais essa de Casa Branca, Borel, a gente está aqui, a gente está trazendo um projeto com potência para os jovens das duas comunidades. Então foi um momento que a plateia também se envolveu bastante com esse grupo. Eu acho que foi um dos monstros, mas a gente teve... Eu abro para os demais também, se quiser falar de algum momento monstro. Na verdade, eu queria ressaltar dois momentos monstros lá na Babilônia, do chapéu. O primeiro foi a emoção assim, que envolveu Regina Celli, do projeto Favela Orgânica, que, na verdade, assim, eu como mediador, num instante em que a vi nervosa, aflita, e no qual culminou um choro, fiquei assim muito comovido, mas tive que adotar uma postura um pouco neutra, como toda a equipe, para tentar remediar a situação. Pelo projeto assim, tem uma importância crucial na vida dela, enquanto migrante, ela é nordestina, paraibana, que mora numa comunidade carioca, e o projeto dela realmente tem uma relevância e uma importância enquanto contexto local. Isso está como um momento monstro por conta da emoção dela ter refletido a importância que o projeto tem na vida dela, e ela enquanto sujeito. Lembrando que ela também já foi notícia, a Regina Celli. E que ela é cozinheira, então o projeto tem um aparato pessoal, inclusive. O outro momento foi o momento do Wallace Medeiros com a Noemi, no qual é visível o avanço dele em termos de apresentar publicamente o projeto. Inclusive, uma das universitárias de cultura digital de lá, Silvana, sua colega, estava do lado dele de mão dada, e assim, eu estava assim, olhando aquela cena, para mim foi incrível assim, ver a força que ela transmitia para ele com a mão e o quanto aquilo era importante para ele, inclusive, ter condições de se expressar, de dizer. E ele surpreendeu do ensaio para a tarde, inclusive, porque na manhã ele estava um pouco inseguro, o vocabulário meio ainda despreparado e tal, e quando chegou na tarde, acho que por essa circunstância da mão, por toda essa circunstância da gente estar transmitindo essa segurança, ele deslanchou, assim, mostrou uma incrível... Gosto muito dos grupos de interesse, no momento em que os convidados podem sentar com os jovens, trocar e conversar e aprender, e saber, discutir, conversar sobre os projetos, até para mim, talvez um dos momentos mais bacanas do seminário, porque as apresentações elas têm muito sentido, muito significado no sentido de comunicar, de informar o projeto para a comunidade dos convidados. Lindo, isso foi super legal na Cidade de Deus, todos eles conseguiram fazer com muito sucesso essas apresentações. Tinha meninos que a gente começou o projeto lá atrás, em abril, menino calado, não falava nada, menina tímida, e chegaram à frente e desenvolveram a sua ideia e foram brincalhões, enfim, conseguiram apresentar de uma forma bastante bacana a ideia. Isso é legal, isso é monstro. Mas o depois disso, os grupos de interesse, quando a comunidade se aproxima desse jovem, começa a aprender, começa a propor coisas e estabelecer uma relação de parceria, de amizade com o projeto, dá a dimensão de que a comunidade está abraçando essa ideia, de que esse menino está sendo abraçado, de que ele está participando do processo da vida da comunidade.
E aí, especificamente a Cidade de Deus, por exemplo, que tinham líderes comunitários, como a Maria do Socorro, que tinham pessoas que têm pequenos empreendimentos, pessoas que fazem a vida da comunidade acontecer, as pessoas estarem lá e apoiarem um projeto faz muito sentido. Às vezes a gente começa a ver que esse projeto, para além da agência, enfim, ele vai ter uma vida, tem continuidade na comunidade. Então, talvez isso seja... Lá no Cantagalo, o Leandro subir no palco, tipo assim, o Leandro tem uma dificuldade enorme de falar. O Leandro tem uma dificuldade de se expressar, e assim, ele é muito tímido. O fato de subir no palco, e ele tá com a camisa utilizada, porque ele vai trabalhar com reciclagem, então tem um lance das setas na camisa, entendeu? Isso para ele subir e conseguir falar o nome dele, estar ali do lado sem desmontar, né? A gente que acompanhou, assim, o Leandro é um monstro, uma inspiração. E outra coisa foi, quando ele falou de emoção, foi o choro da mãe da Joyce, né, do projeto do Boca de Lixeira, e a mãe dela ficou assim, super emocionada de ver como a filha, né, o grupo, o Léo também é do grupo da Joyce, né, como é que ela está desenvolvendo isso, e assim, ela já está fazendo ações na comunidade com relação a isso, né, então ela já está procurando parceria com a Comub, ela está realmente trabalhando independente se vai ganhar ou não, né, e assim, a mãe dela ficou super emocionada de ver, de chorar mesmo, ela desabou na frente, assim, né? Nós olhamos assim, meu Deus, mas o que eu vou fazer, né, porque a mãe ela estava totalmente, foi muito emocionante para a mãe dela, assim, ver a filha ali, trabalhando, construindo o projeto. Acaba que todos os mediadores, eles acabam se emocionando também, né, assim, pegam meio que pra filho, né, cada um, não tem jeito. Não é bem filho, mas é uma relação muito próxima, sabe? Você não tem como você trabalhar como mediador e você não se, nesse tempo todo, desde abril, né, a gente não tem um envolvimento, então a gente começa a saber ter intimidade, saber como é que é a vida daquela pessoa, eles trocam com a gente, né? Então não tem como manter essa coisa, essa proximidade. Lógico que tem seus limites, que a gente tem todo um trabalho aí, mas que a gente acaba se envolvendo e sabe assim, mais um pouco de um outro, então das limitações, das superações, então quando a gente vê aquilo acontecendo, pode ser que não tenha assim para o outro que não esteja ali construído, aquilo não tem muita importância, mas o Léo ter subido no palco e aquela iluminação, e teve todo entendeu? O Teatro do Cantagalo é o teatro, assim, um espaço enorme, o patrocínio de terno, quando eles olharam o patrocínio de terno, meu Deus, e a luz assim, ó, sabe, aquilo foi, gente, isso aqui é televisão, né, então o negócio foi bacana. Tem uma questão que eu estava falando, eu queria ressaltar essa porque é importante, a questão da emoção, porque eu concluí, não só com a experiência da agência, mas com a experiência que eu tive até então, que profissionalismo não é a ausência de emoção, é como você administra a emoção que surge. Porque, de fato, você é o responsável, naquele momento, por tentar dar ao ambiente um caráter, né, de seriedade, de apresentação. Então, se você desaba junto com o jovem, junto com a mãe, você, assim, na hora, cria um ambiente instável. Então, assim, a emoção internamente, ela tá, quando a Regina Tchely começou a chorar, na hora, minha vontade inicial era cair também, pô. Só que é como você administra a emoção que surge no rompante, de um jovem que está pela primeira vez, de repente, se colocando diante de uma plateia, diante de um público, que é o público da comunidade, que é quem vai receber o projeto. Então é isso, acho que tem essa diferença. O profissionalismo é como você administra esse sentimento, e não a ausência dele. Lá no Batan também a gente tem uma experiência que foi muito interessante nesse sentido, de perceber alguns jovens crescerem, né? No início a gente tinha uma turminha que a gente apelidou Turma dos R$5, que eram jovens que assumiam, né? Que estavam indo lá por conta da bolsa. E nós temos jovens hoje da turminha dos R$100 que ficaram, que não está no projeto, que estão levando a sério. No sábado, e aí entra o lance da moça muito forte, a gente tinha uma menina lá que era a Carolina, que ela se identificava como da turminha dos R$100, né? Depois a Carolina, num determinado momento, né? Ela começou, primeiramente ela deu uma falta se justificar, depois ela teve uma outra falta, ela justificou, chegou aí na porta, estava com problema de violência doméstica em casa, não foi.
E de repente, um momento, ela acordou para o projeto dela, ela era super tímida, nunca quis falar, e no sábado, simplesmente, ela arrebentou, ela deu um show, argumentos claros, né? Foi desinibida, colocou bastante a questão do projeto, a ponto de uma das convidadas do Faustino que foi lá ter passado para a gente a seguinte expressão: o projeto dessa menina foi um projeto que tem mais condições de funcionar. Então isso para a gente é uma felicidade muito grande. Aqueles que já apresentaram, digamos assim, grandes habilidades desde o início, a gente fica feliz com o aprendizado deles, mas aqueles que chegaram lá e que muitas vezes não entraram na vibe do projeto, que agora assumiram isso para a gente é um orgulho muito grande, a gente perceber que a gente pôde participar desse processo, principalmente quando é o caso das biografias da gente serem parecidas. Eu fui morador também de uma periferia, sou morador até hoje da Cidade Alta, então minha história de vida bate muito com daquelas histórias de vida. Eu fico perguntando se a agência existisse na minha época, se a agência tivesse entrado na minha vida, como que eu aproveitaria? Quando a gente percebe um jovem aproveitar do jeito que você queria ter aproveitado, isso é uma experiência muito emocionante.